Oi, Luana. Oi, professora, boa noite. Luana, Andressa, Renízia, Cibele. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Só esperar o pessoal terminar aqui de entrar. É muita gente, né? Como é que tá o dia? Como é que foi o dia de vocês? Vamos conversando um pouquinho enquanto isso. Como é que vocês estão? Espera aí só um pouquinho. O áudio tá ruim, né? Espera aí. Oi, melhorou? Tá bom o áudio, professor. Tá. Como é que vocês estão, meninas? Como é que passaram o dia? Estão tranquilos? Como é que estão? Bem, Também, aqui tá professora. bem, graças a Deus. Que bom. Bem, graças a Deus. Temos aí na luta, né? Contra esse Covid aí, que não acaba esse negócio mais, né, pessoal? Não sei vocês o sentimento, mas assim, tá me dando um pânico, porque parece que a gente está correndo, correndo e não adianta, parece que vai pegar a gente de qualquer forma, né? Eu estou com muito medo, particularmente. Já estou vacinada, tomei 2 vacinas, mas mesmo assim, estou com medo, sabe? 2, 3 máscaras na cara, estou vendo muita coisa feia, né? Acho que também a gente trabalha em um hospital. Eu entrei ontem numa ala Covid, é muito triste você ver a pessoa ali, sabe, no oxigênio. Quem tem, né, acesso, porque quem não tem está morrendo aí sem conseguir respirar. Tá crítico, tá bem, tá assim, tá muito feio a situação, né? E a gente parece que a impressão que a gente vai correr, correr, mas de qualquer forma a impressão que todo mundo vai acabar contraindo, né? Não tem jeito. É muito triste isso. Infelizmente, professora. Né? Dá um pânico, né? A gente fica assim meio que em pânico. Tá. Tá uma loucura. Eu trabalho em casa mesmo, eu trabalho em casa, então eu quase não saio, né? Mas aí é bem mais tranquilo, mas os meus amigos, muitos. Hum. Neste momento, representa um grande. Cortou aqui, Renise. Espera aí um pouquinho. Eu não consegui ouvir você. Espera aí. Ah, sim, agora. Ah, sim. Tu falou que trabalha em casa e cortou, não consegui. Sim, trabalho em casa, aí para mim é mais tranquilo, como as crianças estão tendo aula também em casa, né? Só meu esposo que trabalha fora, mas ele se cuida direitinho e a gente tem que ir se cuidando na medida do possível. É. E agora vocês devem estar vendo aí, vocês estão aí dentro, né, ingressando aí na saúde, e vocês estão vendo que agora a onda é justamente essa fase adolescente, né? Adolescente e crianças, né? Então, assim, até então, a primeira onda eram os idosos, né? Que afetava mais, mas agora são os adolescentes, essa geração mais nova, e crianças, né? Então, está bem preocupante, realmente. Não está fácil. Mas vamos se cuidando, né? E entregar para Deus, né? Bom, pessoal, vamos lá. Então, são 7h31, a gente vai começar a nossa aula, né? Hoje, deixa eu só um instantezinho. Eu queria apresentar para vocês. Ontem a gente acabou iniciando e conversando e eu fiquei de compartilhar com vocês, até mandei aí no grupo a ementa da disciplina, mas eu queria compartilhar com vocês aí essa ementa só para mostrar para vocês o que a gente, na verdade, vai estar vendo, tá? O conteúdo. Mas como eu já mandei aí para vocês, vocês já podem ir acompanhando também, né? O que na verdade, a gente vai ver nessa disciplina.
Então, assim, eu não posso deixar de falar nessa ementa, dentro do curso de vocês aí. Então, a disciplina é essa, Psicologia Aplicada à Saúde, são 68 horas, a gente vai ter aí praticamente 29 dias dentro dessa disciplina. E um resumo rápido aí do que na verdade, a gente vai falar. O resumo, na verdade, é o quê? A ciência do comportamento e da psique humana, de forma contextualizada, e a fisioterapia, buscando criar condições de diálogo do fisioterapeuta com a psicologia, para a compreensão dos conceitos, técnicas, oferecendo instrumentos e conhecimentos dentro da área de humanas para lidar com pessoas, seja no individual ou de forma coletiva. Essa parte da ementa eu nem vou falar, porque vocês têm acesso, depois vocês podem estar lendo. O objetivo geral dessa disciplina. No final, a gente tem que chegar até esse ponto, que vocês consigam compreender e intervir sobre o comportamento das pessoas de forma humanizada e qualificada, a partir da capacidade de se relacionar com a singularidade de cada indivíduo por meio dos conhecimentos das ferramentas da psicologia. Por que esse objetivo geral, né? A gente, na verdade, tenta repassar para vocês de uma forma que vocês consigam trabalhar de uma forma mais humanizada, porque a saúde hoje exige isso, né? E cada pessoa, na verdade, ela tem uma singularidade, ela tem uma particularidade. As pessoas são diferentes, como eu falei ontem. Então, assim, que vocês consigam perceber essas diferenças, né, no nosso paciente e que consigam tratar cada um da forma como, na verdade, eles esperam, né? Os objetivos específicos: permitir o diálogo entre a psicologia e a fisioterapia por meio do aprofundamento de conteúdos técnicos, né? Que mais? Disponibilizar ferramentas e conhecimentos da psicologia para conseguir aplicar dentro da fisioterapia. Refletir sobre aspectos humanos e éticos dentro das relações profissionais, em especial no lidar com o paciente. O que mais? Aqui as habilidades técnicas, depois vocês dão uma lida, que é para a gente não perder muito tempo, né? Compreender os processos da saúde e da doença mental, desenvolver a habilidade de relacionamentos interpessoais, a gente vai falar sobre isso, depois vocês veem essa parte. Eu queria chegar bem aqui, que é bem importante, aqui, no conteúdo programático. A gente vai seguir exatamente esse conteúdo. Às vezes, não nessa ordem necessariamente, tá? Por exemplo, ontem a gente já antecipou falando das doenças psicomáticas, lembram? Que ontem nós falamos já das doenças psicomáticas. Então, a gente já adiantou esse ponto aqui, tá? Qual o restante do conteúdo? Hoje a gente vai iniciar com psicologia como ciência. Na verdade, a gente entrou porque acho que foi a Luana que deu um exemplo e eu acabei entrando e acabei falando e foi indo, né? Fluiu. Então, assim, a gente tem um conteúdo, estabelece um conteúdo programático, existe um documento, uma ementa, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Então, ontem a gente já adiantou falando das doenças psicomáticas, mas hoje o conteúdo vai ser psicologia como ciência. A gente vai estar vendo a diferença entre senso comum e conhecimento científico. Amanhã a gente vai estar falando sobre comportamento e personalidade e vai indo, né? Depois nós vamos falar sobre o perfil do fisioterapeuta na atuação e no cuidado com o paciente, as relações interpessoais e a comunicação não violenta, o desenvolvimento humano. Essa parte é bem bacana, desde o início lá da infância, da adolescência, da vida adulta e chegando até a velhice. E o bom, assim, que a gente vai falar sobre cada fase, e vocês vão conseguir ter acesso, assim. A velhice, por exemplo, hoje a gente está aí com a gerontologia, né? A terceira idade aí é uma das grandes... promete grandes trabalhos, né? Para vocês, principalmente da área de fisioterapia, porque a longevidade, ela está indo mais longe, né?
As pessoas idosas estão tendo mais qualidade de vida, estão vivendo mais, então a gente vê esse perfil de idosos mais presente. E, com certeza, essa geração vai trazer também bastante trabalho para vocês aí dentro da fisioterapia. A gente vai estar falando também sobre atendimento humanizado e cuidados paliativos, né, que é muito importante, a ética nas relações profissionais e no lidar com as características humanas, culturais, aí, heterogêneas. E, por último, nós vamos fechar nossa disciplina com automotivação e conhecimento, que é para deixar vocês pilhados, carregados aí, para continuar aí o semestre bem motivados. Tá bom? Alguma observação da ementa? Alguma dúvida, alguma pergunta? E daí a gente vai entrar no conteúdo. Eu mandei para vocês no grupo, para vocês terem acesso e irem acompanhando. Mas é isso que a gente vai estar falando. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, deixa eu só fechar essa tela para a gente começar. Essa aqui que eu queria. Só um instantinho. Tá, peraí. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês essa telinha que eu tô aqui. Pronto. Tudo bem? Todo mundo está tendo acesso aí? Sim. Ô, perguntinha que me deu dor de cabeça, viu? Ei, pessoal, me deu muita dor de cabeça essa pergunta, credo! Vocês me enlouqueceram? Essa pergunta, Eu vou responder a minha hoje, professora. Nem estava trabalhando, tá? pelo amor de Deus, quase que me enlouqueceram com esses fóruns. Gente, essas questões, tudo bem, coisas básicas aí de dados, essas coisas, tudo bem. Eu consegui responder, professora. Tá. Mas questões, por exemplo, não me fazem pergunta difícil, que nem o Alfer me fez hoje, de questão de sistema, de não sei o que lá, eu não sei nada disso. Isso aí vocês se reportam lá para o TI, que vocês têm uma pessoa lá só para isso. Tá? Não me infernizem a cabeça, se me infernizem com o conteúdo. Mas com essas coisas aí de informática, de não sei o que lá, de onde vocês vão ter que postar, isso não me pergunte, que eu não sei. Tá? É porque, professora, o que acontece? O que eu achei que a maioria achou é porque a gente acha, por exemplo, o professor ele tem acesso tanto ao sistema antigo quanto ao sistema novo. Uhum. Aí, a gente não sabia se a senhora tinha colocado no sistema antigo ou no sistema novo, mas Tá. pelo jeito, quando a senhora bota no novo, já aparece no mais antigo, entendeu? É automático? Eu não sei, eu não entendo muito. Pelo jeito foi automático, porque eu estava nos dois que a senhora colocou, então ficou nos dois. Aí é melhor o pessoal já colocar no atualizado, porque já é o novo, né? E se é novo é para usar, então a gente Não, colocando... e até porque ele vai ser desativado o outro, tá? Ele vai desativar. Então, já vamos ingressar, já vamos começar a utilizar o novo aí, porque não tem jeito, vai desativar. E aí vai que vocês estão postando alguma atividade lá e a gente nem tem mais acesso, tá? Vamos usar o novo, eu estou usando já esse novo, tá bom? Mas daí qualquer dúvida de outras questões, aí vocês, daí eu não sei, tá? Não sei daí informar para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que está aparecendo aí para vocês dessa questão, né? O que é psicologia? É isso? Sim. Tá. Só um pouquinho, que é que eu tenho que chamar aqui meu assistente também, porque eu não estou conseguindo ver o que está aparecendo para vocês. E daí eu me perco aqui. Deixa eu só ver aqui como é que é. Gente, esse sistema aqui é muito complexo. Só um pouquinho. Aqui. Tá. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, um pouquinho de psicologia, tá?
eu fiz esse questionamento para vocês responderem o que é psicologia para vocês, né? Alguns responderam já, outros ainda não, enfim, que era para vocês terem um norteamento, para vocês, na verdade, para mim conseguir ver qual que era o conhecimento que vocês tinham em relação a essa disciplina, né? A essa corrente científica. Então, para esclarecer já, quando a gente fala, até eu comentei ontem dessa frase aí, que está bem no senso comum, mas a gente vai falar, vocês devem ter ouvido já falar, e eu falei também ontem, que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, né? Também já vou explicar por que todo mundo tem um pouco de psicólogo, né? E um pouquinho de loucura também. E aí, a gente ouve falar também muito nessa questão, as pessoas têm a sua psicologia em particular. A gente fala em psicologia ou psicologias no plural. Psicologia do senso comum e psicologia científica, né? A gente vai estar diferenciando hoje essas duas questões. E assim, só para compartilhar com vocês, hoje a aula é um pouquinho mais teórica, não tem jeito, tá? Às vezes a gente vai entrar assim, e a aula tem dias que é mais bacana, tem dia que é mais teórica, então tenho muita paciência nesse sentido. Então, quando a gente fala aí em psicologia, antes de entrar no senso comum, eu quero mostrar para vocês um outro slide, que é a definição de psicologia, tá? Para vocês entenderem bem. Aqui. Então, assim, quando a gente fala no termo psicologia, e quando eu questionei, pessoal, o que é psicologia para vocês? O termo psicologia, ele vem de duas palavras, ele se origina de duas palavras, que a gente chama de psique, que significa alma, o espírito, a mente, e logos, que se refere a estudo. Então, psicologia, psique, quer dizer alma, espírito ou mente, e logos, né? Psicologia. Logos quer dizer estudo. Então, essas duas raízes gregas, elas foram colocadas lado a lado para definir um tópico aí dentro lá do século XV, quando a psique era usada para se referir à alma, o espírito, a mente em contraposição ao corpo. Eu acho que vocês devem lembrar quando eu falei ontem, lá que eu fiz uma referência a Platão, a Aristóteles, que foi quando iniciou essa questão da psicologia, mas que havia esse dualismo entre o corpo e o espírito, né? Essa divisão, tá? Lá no início, no século XV. Quando a psique era usada para se referir à alma, ao espírito, à mente, em contraposição ao corpo, né? Ao contrário do corpo. E depois só foi somente no início do século XVIII que quando a psicologia se tornou realmente ciência, tá? Quando ela foi estudada por Wundt, a gente chama Wundt, que é W-U-N-T, Wundt, que ele criou o primeiro laboratório científico, né, e começou a estudar realmente e definiu psicologia como ciência. Mas até então não era considerada ciência, antes do século XVIII, né? Era utilizada aí essa psicologia, mas do senso comum, tá? Então, quando o termo realmente a psicologia se tornou ciência, é que quando a gente realmente começou a estudar o significado da mente da pessoa. Então, antigamente, gente, é muito importante isso que eu vou falar, e eu preciso que vocês anotem. Antigamente, a gente tratava a pessoa que não estava não estava assim, que não tinha sua, né, não estava com a sua demência, não era considerado uma pessoa normal. A gente dizia que a pessoa estava no seu limiar da loucura, que a pessoa era louca, né?
até um tempo atrás, quando a gente falava de manicômio, quando as pessoas eram internadas, elas ficavam presas, amarradas, e elas, na verdade, qualquer transtorno que ela tinha, às vezes ela podia ser leve, podia ser um transtorno mediano, não era nem nada grave, às vezes, e a pessoa ela era internada no manicômio porque a família não queria ficar com ela. E lá ela era amarrada, ela recebia tratamento de choque, né? Então, era esse o tratamento para a loucura nos manicômios antigamente, era muito triste, né? Os hospitais, os manicômios. Depois, tem até um filme muito bacana que retrata bem essa história. Se vocês quiserem assistir para entender melhor como tudo foi modificando, da época dos manicômios, como as pessoas, na verdade, eram tratadas, as pessoas consideradas loucas, tem um filme muito bacana que se chama, anotem aí, se chama Nise, Nise, N-I-S-E, Nise, No Coração da Loucura. É um filme que é até a Glória Pires que interpreta, no papel de Nise, uma psiquiatra, que ela começa a fazer um trabalho, uma médica, começa a fazer um trabalho dentro do manicômio, e ela começa a modificar toda essa questão. Ela não concordava com os tratamentos de choque que as pessoas loucas, elas recebiam. E ela começou com essa questão da humanização, começou a fazer um trabalho terapêutico, começou a fazer trabalhos onde as pessoas que tinham transtornos, pinturas, trabalhos manuais, com artesanato, e as pessoas foram melhorando, não eram consideradas como animais, né? Então, Nise, na verdade, ela teve um papel muito importante dentro desse contexto dos manicômios, da loucura em si, tá? Então, hoje, quando a gente fala assim, de louco, todo mundo tem um pouco, a gente está falando de loucura num senso comum, que é o que todo mundo fala. Nossa, mas que mulher louca! Nossa, mas que professora louca! Nossa, mas que homem louco! Nossa, essa pessoa enlouqueceu! Né? Esses termos, eles já estão em desuso. Não se usa mais. A gente só fala louco no senso comum. Fala aí, Renise. Desculpa, professora, é Não, porque pode tem falar. uma aluna que caiu a internet e ela pediu para a senhora aceitá-la. Andreina. Mas aqui ela não aparece aqui no sistema para ela. Agora sim ela apareceu. Aceitei. Tá. Obrigada. Então, assim, e qualquer observação, uma pergunta que for surgindo uma dúvida, podem perguntar, porque a gente não volta mais nesses conteúdos, pessoal. É muito importante que vocês já vão tirando as dúvidas, tá? Que como essa aula, na verdade, ela é diferente de uma aula normal, presencial, né? Porque aqui vocês só vão ouvindo, né? É muito difícil isso. Então, se tiverem dúvidas, vão perguntando, porque depois a gente não vai voltar mais nesse assunto, tá? Então, eu estou aqui à disposição. Se surgir, podem levantar a mão aí, sinaliza, que a gente vai parando e vai respondendo vocês, tá? Então, veja bem. Essa questão, então, da loucura, ela hoje a gente utiliza no senso comum, tá? Mas, quando a gente for falar desse termo, onde a pessoa ela não está na sua normalidade, ela está surtada, ela tem um transtorno, ela tem algum problema, toma uma medicação psiquiátrica, ela tem alguma alteração na personalidade dela. A gente fala que a pessoa, quando ela tem um surto psicótico, quando ela tem um transtorno, ou quando ela surta, né? A gente fala que a pessoa tem um sofrimento psíquico. Não é mais loucura. Por favor, não vão me utilizar esse termo loucura com nenhum paciente de vocês. A gente não diz mais que a pessoa, nossa, isso aí tá louco. Não, ele está com um sofrimento psíquico.
É esse termo que é utilizado hoje, tá? Dentro de um contexto científico, certinho? Então, vocês podem até usar esse termo louco, louca, mas assim, no senso comum, aí quando vocês estão aí no dia a dia de vocês. Mas cientificamente, no trabalho, numa linha de pesquisa, que a gente vai ver depois a diferença de ciência e senso comum, vou tentar explicar isso ainda hoje. Estou tentando mostrar para vocês só o contexto aí da psicologia, o que é o significado. Mas a gente utiliza, então, não loucura, sofrimento psíquico. Tá? Ela tem um transtorno, ela tem, né, enfim. E para a gente verificar tudo isso, né, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a gente sempre se baseia lá na nossa Bíblia, né, que é o DSM-5, tá? DSM-5, que é um livro, né, o DSM-5, onde ele traz para nós todos os problemas relacionados aí a diagnósticos, a conceitos de transtornos mentais, envolvendo questões psiquiátricas, tá? E sempre com um CID, né? Então, o psiquiatra ele usa muito o DSM-5 e a psicologia também, para a gente entender o transtorno, aonde ele está dentro desse contexto. Tudo bem até aqui? Podemos indo? Tá. Então, a psicologia... Alguma pergunta? Tá. Então, a psicologia ela é considerada uma ciência, um campo próprio de estudo, né? O seu objeto, na verdade, envolve os meios de investigação, o seu método. E o que na verdade, o psicólogo ele analisa? Qual que é o foco? Qual que é Isso é também importante para vocês saberem. Para nós, qual que é o nosso objeto de estudo dentro da psicologia? O nosso objeto de estudo é o comportamento humano. Tá? A gente estuda o comportamento humano. É isso. Certo? Por que determinado indivíduo se comporta de tal forma? Por que ele age assim? Né? Ele age dessa forma de acordo com a sua personalidade? É porque a personalidade dele é assim, ele foi criado assim, tem a cultura dele? Ou é porque ele tem um transtorno de personalidade? Ou é porque ele tem algum problema, né? Mental, alguma coisa que ele age assim, essa pessoa, né? Eu dei uma aula há umas 3 semanas atrás, eu encerrei uma disciplina na enfermagem e eles tinham um conteúdo, eles ficaram assim extasiados, né? Porque a gente tinha um conteúdo que falava muito da questão de alguns transtornos. A gente falou sobre uma doença que hoje ela é comum, que é a esquizofrenia. E aí eles ficaram, nossa, mas como, né? E a gente viu assim algumas questões sobre a esquizofrenia. Nós vimos também sobre neurose, né? E eles ficaram assim extasiados, né? O pessoal, a turma de enfermagem, porque acabaram descobrindo dentro do próprio grupo de alunos que tinham muitos alunos neuróticos, entende? Então, assim, por exemplo, a neurose, quando a gente fala o termo neurose, a gente acha, nossa, mas é tão pesado, parece que ele vem carregado de algum problema. Só que a neurose, todos nós temos algumas neuras, né? Então, todos nós temos, de certa forma, alguma neura, que é uma mania, que é enfim, né? Então, assim, eles ficaram, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e acabaram se identificando com algumas questões. E uma outra questão que a gente viu também, bem bacana, mas daí entrava aí na questão da enfermagem, que é a questão da perversão, né? Ela entra dentro de uma psicopatia, já entra numa questão que é sexual, né? Entram questões de sadomasoquismo. Nossa, eles ficaram assim bem
envolvidos com a disciplina quando a gente entrou nessas questões, mas daí entrava lá na parte de conteúdo da ementa deles mesmo. A gente não vai avançar na fisioterapia com nenhum tipo de transtorno, porque já não entra na área de vocês, né? Tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. O objeto da psicologia é o comportamento humano. Qual que é o objeto de estudo da fisioterapia? Quem pode me responder? Vocês estudam o quê? Qual que é o objeto de estudo de vocês? O corpo O ser humano. humano também, professor. O corpo humano? Eu acho que é auxiliar no enfrentamento das questões éticas. Sei lá. Como? Auxiliar no enfrentamento das questões éticas. Éticas? Não. Gente, vocês estão em qual período? Primeiro? Primeiro, professor. Primeiro. Gente, pelo amor de Deus, é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Eu não vou responder isso para vocês, tá? É o movimento humano. O movimento humano me clareia mais. Professor, eu acho que é a reabilitação. Pronto! Vocês têm que partir daí, né? Entra a questão do quê? Da reabilitação, mas tem mais coisinhas aí, né? Vocês precisam ter isso em mente. Eu estou começando um curso superior. Eu vou ser um fisioterapeuta. Qual é o meu objeto de estudo? Eu vou trabalhar com o quê? Qual que é? Eu vou me preparar, vou ser um profissional para quê? Qual que é o intuito? Eu vou trazer alívio para a pessoa, eu vou ajudar o ser humano, mas em que sentido? Qual é o sentido da fisioterapia? Aliviar uma dor, a reabilitação, o que mais? Tem mais coisas. A evitar ela, professor, também. Tem isso. De uma forma preventiva, né? Também. Mas tem mais coisas aí. Eu quero que vocês me tragam isso, pode ser amanhã, não tem problema, mas que isso em aula, que vocês têm que ter isso em mente, tá? Tipo, qual é o objeto de estudo da fisioterapia? Vocês vão ser aí, já estão no curso de graduação, vai ficar esse questionamento para a gente discutir amanhã. Mas vocês têm que ter isso em mente. Então, eu vou tratar do quê? Eu sei o que eu tenho que tratar, eu sei que eu tenho que cuidar do ser humano e investigar o comportamento dele, é o objeto de estudo da psicologia. Mas a fisioterapia, eu não sei a área de vocês. A área técnica, tá. Só um minutinho. Eu não sei, essa área técnica de vocês, eu não sei nada de fisioterapia. Nada, nada, nada. Eu sei da psicologia. Mas daí eu quero que vocês me tragam isso. Pode dizer. Fala, meu amor. Eu imagino que seja na recuperação e tratamento também, né? Questão do ser humano. Isso. Tá. Essas vertentes. Mas eu quero que vocês me tragam um conceito pronto. Pronto. A fisioterapia, o objeto de estudo é X. Tá? Ela vai tratar disso, daquilo e daquilo. Certo? Se até o final da aula, às vezes vocês estão na frente do computador, se alguém já tiver essa resposta, a gente pode abrir essa discussão. Tá bom? Mas fica Pode aí. falar já? Pode. O profissional da fisioterapia tem como objetivo de estudo o movimento humano. É ele quem avalia, previne e trata os distúrbios da cinésia humana, sejam decorrentes de alterações de órgãos e sistemas ou recursos psíquicos e orgânicos. Tá. Então, veja bem, vocês vão tratar dessa questão de uma forma psíquica, vocês conseguem entender que aí está ligada à psicologia? Sim? Sim, professora. Que a dor, ela pode não ser uma dor física, mas emocional, que nem nós falamos ontem, Sim, professora. tá? Não adianta vocês quererem fugir da psicologia, que vocês vão estar com a psicologia, ó, enraizada junto com a fisioterapia. Tá?
Então, assim, é bem isso mesmo. Vocês vão tratar das questões psíquicas e físicas. Então, vocês vão ter 2 patamares, vocês vão trabalhar mais de uma forma macro, ampla, porque eu só cuido da questão do psíquico, a psicologia, vocês não. Vocês já abrem um leque para física e para psíquica. Ó, estão vendo que vocês estão com 2 linhas de trabalho? Né? Eu não, eu só tenho a psíquica, a psicologia, vocês não, da fisioterapia. A física e a psíquica. São dois conceitos, são 2 áreas que vocês vão trabalhar. Lógico que a psíquica, vocês não vão entrar com uma profundidade, não vão trabalhar com uma profundidade, mas vocês precisam entender os conceitos básicos para poder encaminhar para o colega psicólogo. Entenderam? Tá? É nessa linha que a gente está falando. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala aí, ó, da diferença de ciência, de senso comum, quando a gente fala da diferença dos dois, o que seria, pessoal? Tá? Isso é bem importante para vocês entenderem. Vamos falar um pouquinho aí primeiro da ciência. Quando a gente fala de ciência, a ciência está ligada aí a conhecimento científico. Conhecimento. A gente tem vários tipos de conhecimento. Eu tenho conhecimento religioso, eu tenho conhecimento científico, tem vários tipos de conhecimento. Mas a gente vai falar do conhecimento científico, de ciência. A diferença de ciência e de senso comum. Então, quando a gente fala de conhecimento científico, é aquele conhecimento que ele envolve o quê? Ele envolve questões racionais, onde envolve a razão, onde eu tenho que ter, dentro da ciência, estudos comprovados, explicações comprovadas, que são analisadas, que são testadas, né? A gente está vendo aí o conhecimento científico, um exemplo aí a Covid. Quantos cientistas no mundo inteiro estão estudando sobre a Covid? Vocês têm noção o que é isso? Cientistas que estão estudando, assim, ó, que estão sem dormir, que amanhecem, madrugam dentro de laboratórios, estudando esse vírus, tá? Para tentar eliminar com ele ou tentar né, a vacina. Vocês viram que surgiu 2, 3 tipos de vacina? Porque grupos de laboratórios, de cientistas, foram criando métodos, testando. Então, o que é a ciência? A ciência envolve a razão, a racionalidade, ela envolve experimentos, né? Experimentos. Tanto que vocês, por exemplo, quando vocês forem fazer lá no final do curso, vocês forem fazer um artigo, forem fazer um estudo para concluir a graduação, vocês vão ter que fazer ou um artigo ou fazer um TCC, que vai envolver o quê? Um conjunto de conhecimentos precisos, rigorosos, objetivos, que eles têm, na verdade, um fundamento. Num conhecimento científico, não existe a palavra eu acho, tá? Não existe subjetividade, não existe, tá? Na ciência, as coisas precisam ser concretas, reais, tá? Tem que ter ali comprovações de dados. Por isso que se testa muito hoje em laboratórios. Eu tive uma disciplina até, que era análise do comportamento em laboratório, que era onde a gente fazia uma análise em ratos, né? O